Olá, meu nome é Ney Maria, eu sou fisioterapeuta e hoje eu quero conversar com você, cuidador familiar, cuidador profissional, terapeutas. Quais são os principais sinais que o nosso familiar, que o nosso paciente pode estar apresentando para estar com uma demência? Então, nós iremos apresentar quais são os principais sinais, mas lembrando que, além dos sinais, nós precisamos ter a ajuda do médico, com exames laboratoriais, com exames de imagens e também com um mini exame mental. Qual é o primeiro sinal? Geralmente, esse paciente que está com demência, ele não reconhece, ele não percebe. Então, ele está esquecendo a chave, o fogo, ele está esquecendo documento, ele está esquecendo de como fazer as coisas, mas ele não reconhece. Não é igual você, que às vezes esqueceu a chave, mas tem uma percepção. Eu esqueci a chave. Então, é diferente. Segundo, ele tem uma desorientação espacial. Essa desorientação espacial, ele se perde. Ele se perde dentro da própria casa, ele se perde na rua, no quintal, no jardim. Principalmente se a casa for de um vizinho, for de um parente, ele se perde. E recentemente aconteceu um fato. Eu estava na rua, em um determinado setor, e de repente eu vi uma senhora. E ela não encontrava o carro. Ela foi fazer um exame e não encontrava o carro. Eu questionei ela sobre telefone, de um filho, de uma filha, e ela disse também que não achava. Então imagina se ela saiu de casa sem documento. Então ela esqueceu o documento também. Mas fomos a um posto policial e por sorte lá ela começou a se lembrar e lembrou do nome de um dos filhos. Tá. Terceiro, desorientação temporal. O paciente tem a relação, ele perde, principalmente quando nós questionamos datas. Data de aniversário, data de nascimento, anos, quando que ela chegou em tal cidade, ela esquece. E às vezes ela coloca outra data. Eu vou falar de um acontecimento também, de uma senhora. Eu perguntei, quem é a mais velha? Você ou a sua irmã? Ela disse, eu sou a mais velha. Eu tenho 53 e minha irmã tinha 50 anos. Na verdade, essa senhora tem 83 e a irmã dela tinha 80 ou 81 anos. Então, você viu que não é coerente. E depois disso, ela também, uma quarta coisa, ela começa a te contar coisas fictícias, histórias. E quando você se depara com esse paciente, ela te conta com tanta coerência, com tanta realidade tão real que você acredita. Então, muitas vezes acontece desse paciente falar que o familiar está batendo, que está machucando, que está maltratando, que está deixando preso, que não dá comida, várias coisas. Então, temos que tomar cuidado com a fala desse paciente. Mas essas histórias fictícias estão dentro dos delírios.
Então, os delírios, eles apresentam delírios. E os delírios estão relacionados com os órgãos dos sentidos. Visão, audição, paladar, olfato e tato. Mas, uma grande maioria, eles têm essa relação de visualizar. Então, recentemente também, terminando uma sessão no final da tarde, quando nós chegamos na sala, a sala tem uma porta. E essa porta é uma porta muito grande, espelhada não, de vidro. Então o vidro dá para a gente visualizar a varanda, a piscina e o jardim. E a hora que ela chegou lá, ela me disse: "Você tá vendo lá fora? Tem muita gente lá fora me vigiando. Todo dia, no final da tarde, essas pessoas chegam e ficam lá vigiando vigiando a casa. Eu até já chamei o padre para benzer a casa." E eu perguntei assim: "E o que você faz?" E ela falou assim: "Eu largo de olhar e venho para dentro, porque isso não é bom." Tá, então ela tem delírios, ela tá vendo coisas, mas também tem alucinações. O paciente, às vezes, começa a ter essa relação de perseguição, de roubo, de traição. E o que eu mais escuto é a relação de roubo. Tá levando as minhas joias, tá levando as roupas, tá levando o meu sabão, tá levando coisa de comida. Tem muito roubo na casa. E às vezes, principalmente joia, roupa, começam a procurar e encontram a roupa. Essa relação das alucinações são muito persistentes. E dentro das alucinações, a gente vai pensar: ele geralmente não dorme bem. Se ele não dorme bem, você também não dorme bem, porque ele não para de movimentar. E ele não dormindo bem, ele vai dormir de dia. Então, de dia, ele dorme e você está cansada e você tem que fazer atividade. Então, tem esse processo também de não dormir. E, como eu disse para vocês, ela disse o quê? Todo dia, no final da tarde, eles aparecem. Então, nós temos também a síndrome do pôr do sol. A síndrome do pôr do sol é que geralmente eles não reconhecem o ambiente e querem ir embora. Aquela casa não é deles. Então, muitas vezes chega no final da tarde, começa a arrumar as roupas, começam a colocar tudo na mochilinha ou na malinha para ir embora, porque aquela casa não é deles. É interessante um idoso que tem demência de você não ficar mudando ele de casa, para que ele possa reconhecer, para que ele possa ter essa capacidade de querer ficar naquela casa, e principalmente quando você chama ele: pai, mãe, vô, olha aqui é o seu sofá, aqui é a sua cama, aqui é o seu quarto, e aí ele tem esse entendimento. Tá, ele passa a ter dificuldade de realizar tarefas simples, como escovar os dentes, pentear o cabelo, vestir uma roupa, puxar um zíper, abotoar. Então, também essas tarefas simples. Mas ele também apresenta muita dificuldade de fazer a relação de pagamentos. Tudo que envolve monetário, tanto ele pode esquecer de pagar, relação de fazer uma viagem, ele também tem dificuldade de organizar, de manter aquela organização e fazer com que aquilo aconteça, porque ele não se lembra. Tá.
vamos passar por uma outra relação, a relação motora. Então, ele tem perda de equilíbrio. Tem perda de equilíbrio e, além da perda de equilíbrio, ele tem uma lentidão. Junto com a lentidão, ele também às vezes se nega a querer fazer as atividades. Ele apresenta nessa lentidão uma dificuldade de espaço, de distanciamento e de profundidade. Então, para esses pacientes, ele é mais lento devido ao fato de que ele não tem essa percepção. Então, tanto dos membros inferiores como membros superiores, para ele colocar alguma coisa, para ele tirar a percepção dele de distanciamento, de profundidade, é diferente. Ele também tem fibrilações. Às vezes ele está lá quietinho e faz um movimento rápido. Aí você, mesmo na cama, você fala, uai, ele pulou. É como se a perna estivesse pulando, ele tem fibrilações. Mas a demência de corpos de Levy, ele apresenta sim uma rigidez muscular, que no decorrer dos meses passa a ser uma rigidez articular também. E um dos fatos que é muito importante e talvez desde o início, ele apresenta constipação intestinal. Lembrando que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. E se é o nosso segundo cérebro, nós precisamos fazer que haja o bom funcionamento dele, a eliminação do bolo fecal, para que haja fornecimento de serotonina, e dopamina. Então, esses são os principais sinais e sintomas que uma pessoa pode estar apresentando uma demência. Muito obrigada. Eu estou com um canal no YouTube, Ney Maria Garcia, Humanizando Vidas. Inscreva-se no meu canal. Compartilhe o meu vídeo para mais pessoas. Compartilhe a sua vivência. Compartilhe a sua dor. Para que nós possamos abrir um leque de conhecimentos e transformar esse conhecimento para que mais pessoas possam ser beneficiadas. Eu te espero no próximo vídeo.